Nesse exercício, eu peço para vocês projetarem um retificador em ponte. Então já vou começar aqui fazendo o desenho do circuito, transformador. Vou fazer um pouco maior do que tenho feito. Transformador. Vamos colocar aqui então a nossa ponte de diodos. Essa ponte de diodos, aqui a entrada do retificador, embaixo e em cima, a saída nas laterais. E aí eu disse que esse retificador ele vai ter um filtro. Então, vamos colocar aqui na saída da nossa ponte o capacitor de filtro. E por fim, a carga. Ok, aqui é o negativo. Bom, analisando então as informações que nós temos uma entrada de 127 volts 60 Hz, então 127 volts eficazes, 60 Hz a frequência. Sabemos que esse transformador ele é 12 mais 12 volts 1 ampere. 12 mais 12 quer dizer o quê? É a tensão do secundário dele. Sempre que a gente tiver esse tipo de nomenclatura no transformador, 6 mais 6, 9 mais 9, 12 mais 12, é a tensão do secundário dele. Como aqui eu tenho 12 mais 12, quer dizer que eu tenho duas tensões no secundário. Mas como assim duas tensões no secundário? Ora, se eu tenho duas tensões no secundário, quer dizer que esse transformador ele tem center tape. Ou seja, eu vou ter 12 volts em cima, mais 12 volts embaixo, totalizando então 24 volts, pessoal. Esse 1 ampere é a corrente máxima que ele suporta, não vai ajudar a gente agora nesses cálculos, já que não é a corrente que está passando por ele, mas sim a corrente máxima que ele pode suportar. Ok? Muito bem. Então, 12 mais 12 quer dizer que a tensão no secundário aqui é 24 volts. Olha só que bacana. Então, eu já sei, pessoal, o valor do V2. O meu V2 é 12 mais 12 é 24 volts. Tá ok? Eu disse também que eu tenho diodos de silício. Então, vamos colocar aqui SI para nós não esquecermos. E a nossa carga possui uma resistência de 500 ohms. Deseja-se uma ondulação de ripple de 10%. Qual é o valor do capacitor que eu vou usar no circuito? Capacitor do filtro. É isso que eu quero saber nesse exercício. Então nós vamos fazer o mesmo passo a passo. A gente já sabe que o V2 é 24 volts. Então nós podemos calcular o V2P, que é 24 volts vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar então, vamos abrir a nossa calculadora. 24 vezes a raiz de 2 vai dar então 33,94 volts de pico. Então, no secundário temos 33,94 volts de pico. E qual vai ser a tensão de pico que vai chegar no capacitor, VCP, e na carga também, VRLP? Se eu tenho 33,94 volts de pico aqui, menos 2 diodos que perdem a tensão de silício, então vai sobrar quanto? 33,94 menos 2 diodos, perde 1,4 volts. Então teremos aqui um VCP de 32,54 volts. Ou seja, temos no capacitor e na carga uma tensão de pico de 32,54 volts. Perfeito, pessoal. Até aqui, tranquilo, nenhuma novidade com o que a gente já conhece. Agora, eu sei que o ripple que eu quero tem que ser de 10%. Como eu disse em aulas anteriores, se eu quero um ripple de 10%, quer dizer que o tamanho da ondulação tem que ser de 10%, o valor máximo da tensão que eu tenho no capacitor e na carga. Então, se eu tenho 32,54 volts, que é a tensão de pico, a tensão máxima no capacitor, o ripple tem que ser 10% desse valor. Então, o meu V-onde vai ser 10% de 32,54 volts. Ok?
Então, dessa forma, o nosso V onde vai ser 10%, que é 0,10, 10 dividido por 100, vezes 32,54 volts. Dá para fazer de cabeça até aqui, vai ser de 3,25 volts o nosso Ripple. Muito bem. O que mais que nós podemos calcular aqui? Se a gente for jogar na fórmula do Ripple, vou fazer aqui embaixo. A fórmula do Ripple é essa aqui, V onde é igual a I sobre FC. Eu já sei o valor do V onde, então esse cara aqui eu já sei. Eu sei o valor da frequência, claro que eu sei, porque se entrou 60 Hz e eu tenho um retificador em ponte, sai 120 Hz. Então a frequência eu já sei que é 120. E o valor do capacitor eu não sei, e nem a corrente eu também não sei ainda. Mas a corrente eu posso calcular, porque eu sei a tensão máxima na carga, que é 32,54 volts. Vou até fazer um traço aqui para separar. 32,54 volts. E eu sei a resistência da carga, que é 500 ohms. Dessa forma, então, eu posso calcular a corrente usando lei de Ohm, que vai ser 32,54 volts, que é a tensão máxima na carga, dividido pela resistência, 500 ohms. Então, a corrente é só usar a lei de Ohm que eu consigo calcular ela. 32,54 dividido por 500 ohms. Vamos ver quanto que vai dar. Dá 65,08 miliamperes. Então, 65,08 miliamperes é essa corrente aqui, ó, que vai circular pela carga. Então, agora eu também já sei o I. Eu só tenho que achar o valor do capacitor. Então, é só eu inverter a fórmula. Já fizemos isso antes. A fórmula vai ficar, então, como? Se você tem dificuldade para fazer essa inversão, procure nas aulas anteriores, onde isso já foi explicado. Basicamente, o V onde e o C vão trocar de lugar. A fórmula vai ficar C é igual a I sobre F vezes V onde. A mesma fórmula, mas o C e o V onde trocando de lugar. Então, o valor do capacitor vai ser a corrente, 65,08 miliamperes, dividido pela frequência, que dobra 120 Hz que sai, vezes o V onde, que é 3,25 volts, 10% da tensão máxima. Então, é só jogar na calculadora. Vamos fazer aqui, então. Vou fazer mais passo a passo. Alguns alunos pedem para eu fazer passo a passo. Então, vou fazer a primeira multiplicação aqui embaixo. 120 vezes 3,25, perdão. 120 vezes 3,25 dá 390. Então, a parte de baixo da conta dá 390. Só fazer agora essa divisão aqui. Então, 65,08 milis, que dá 0,06508, dividido por 390, vai dar 1,668 vezes 10 a menos 4. 1,668 vezes 10 a menos 4. Só que 10 a menos 4, farad, né, já que é um capacitor, 10 a menos 4 não é uma unidade, um múltiplo ou submúltiplo padrão para que nós usamos na engenharia. Na engenharia nós usamos mili, micro, nano, pico, são esses aí os prefixos de engenharia. Então nós vamos converter de 10 a menos 4 para 10 a menos 6, que é o micro, que é a unidade mais usada aí, o microfarad para capacitor. Então, se nós estamos aqui diminuindo em 2, a potência de 10, o número aqui tem que andar em 2. A vírgula tem que andar 2 casas para a direita, ou seja, esse número aqui, convertendo em notação de engenharia, fica 166,8, 10 a menos 6, que é microfarad. Esse, então, é a resposta, é o valor do capacitor. Se você tem dificuldades aqui com mexer na potência de 10, nós temos um curso no GV Ensino só sobre potência de 10, ensinando passo a passo todos esses cálculos com potência de 10, notação científica, notação de engenharia. Então, faça o curso no site para você ficar fera nisso. E é isso aí. Esse capacitor ele tem que ter, então, 166,8 microfarad para que
ele gere o nosso ripple de 3,25 volts. Obviamente que esse valor de 166,8 microfarad não é um valor comercial de capacitor, ou seja, você não consegue comprar um capacitor desse valor. Você pode pegar um capacitor variável e ajustar ele para esse valor, ou você pode comprar um capacitor fixo e aí você não vai achar um capacitor de 166 micro. Você vai achar, por exemplo, um de 220 microfarad que vai diminuir esse ripple aqui. Se colocarmos um de 220 microfarad, o ripple vai diminuir e vai ficar aí perto do que a gente quer. A gente, lembrando sempre, né, pessoal, a gente quer que o ripple seja o menor possível. Então, se a gente aumentar um pouquinho o valor do capacitor, o valor do ripple vai diminuir um pouquinho, não tem problema nenhum, tá ótimo. Para gerar um ripple, então, de 3,25 volts, precisaria de um capacitor de 166,8 microfarad. Se quisermos usar um valor comercial de capacitor, poderíamos pegar o de 220 microfarad, colocar aqui, que vai gerar um ripple um pouquinho menor que 3,25 volts, o que está excelente. Então é isso. Se você gostou, aí está assistindo no YouTube, dê um joinha e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau.